Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você conhece, pessoal, e que você respeita. Na aulinha de hoje, daremos sequência para as funções orgânicas oxigenadas. Hoje iremos falar um pouquinho a respeito do fenol. Primeiro fator muito importante é como identificar o fenol. Eu vou pensar na hidroxila ligada a benzeno. Então, toda vez que eu observo uma hidroxila ligada a benzeno, eu tenho certeza que isso é um fenol. Convém ressaltar que esse benzeno, eu estou pensando em um ciclo com 6 átomos de carbono e duplas ligações alternadas. A título de curiosidade, podemos destacar que durante o século XIX, esse composto foi utilizado em solução aquosa como antisséptico para instrumentos cirúrgicos. Na época, por causa das propriedades bactericidas e fungicidas, seu uso representou grande conquista no combate às infecções hospitalares. Porém, deixou de ser utilizado para essa finalidade quando descobriu seu poder corrosivo, evidentemente em contato com a pele, e sua toxicidade quando ingerido por via oral. Então, quando a gente associa o fenol, duas situações interessantes. A primeira situação seria a nomenclatura substitutiva. Sempre quando eu me refiro à nomenclatura substitutiva, ou seja, é a nomenclatura adotada pela IUPAC, eu vou pensar assim, moçada, a nomenclatura mais simples do fenol, que seria esse exemplo, eu tenho uma hidroxila, que eu vou chamar isso de hidrox, então vai ficar mais ou menos assim, ó, hidroxi. Concorda comigo que isso aqui é o benzeno, moçada? Então, isso aqui é o hidroxibenzeno. Olha essa nomenclatura de baixo. Concorda comigo que esse hidrox, ele apareceu 2 vezes na mesma molécula? Então, eu teria que identificar a posição desse hidrox. Necessariamente, o carbono de número 1 é o carbono que tem um hidrox, e o carbono de número 2 é o carbono mais próximo da segunda ramificação. Então, isso aqui seria o 2, isso aqui seria o 3. Então, ficaria assim, moçada, 1,3, o hidrox apareceu 2 vezes, eu vou colocar um tracinho, porque o hidrox começa com H, evidentemente. Então, ficaria 1,3 de hidroxi e benzeno, tudo junto, pessoal. Olha que simples. Na terceira nomenclatura, o carbono de número 1 necessariamente é o carbono da função orgânica. 1, 2, 3. Então, ficaria assim, seres. Eu tenho aqui um hidrox e eu tenho aqui um metil. Então, o teacher pensa assim, por ordem alfabética o H vem na frente, então ficaria 1 tracinho hidroxi, tudo bem? 3 tracinho metil, tudo junto, pessoal, benzeno. Sim ou não? Olha o de baixo. Eu tenho um hidrox, eu tenho um metil e eu tenho um etil. O carbono de número 1 é o mais próximo da função orgânica. Então, o carbono de número 2 seria o mais próximo da segunda ramificação, que só pode ser o da direita. Então, isso aqui seria o 3 e isso aqui seria o 4. Essa nomenclatura por ordem alfabética iria ficar assim, ó.
4 etil, 4 etil. Aí eu iria pensar no 1 hidroxi. E eu vou até escrever embaixo para não cortar a nomenclatura. Então iria ficar assim, ó, 2 tracinho metil, tudo junto, benzeno. Quando eu penso na nomenclatura radicofuncional, que seria a nomenclatura usual, a nomenclatura usual desse composto é extremamente famosa. Ou seja, quando eu me refiro à nomenclatura mais simples, que é o hidroxibenzeno, a radicofuncional seria assim, ó, fenol. Estou para te dizer que essa nomenclatura radicofuncional, que seria a nomenclatura usual, a gente utiliza mais, inclusive, que a nomenclatura recomendada pelo IUPAC, quando a gente chama isso de hidroxibenzeno. Então, eu iria pensar assim, ó, fenol, no primeiro exemplo. Olha o segundo exemplo. Isso aqui seria o carbono de número 1, 2 e 3. Então, eu já sei, pessoal, que isso aqui, ó, é o fenol. Então, eu poderia chamá-lo assim, de 3 tracinho metil, tudo junto, fenol. Sim ou não, moçada? Tamo junto?